tanto desespero, tanta reviravolta, tanta história pra finalmente o Hajime encontrar uma forma de retornar pra casa. E ele conseguiu, galera. Por isso que hoje nós vamos conferir tudo o que rolou depois que o Hajime voltou pra casa, né? Ele viveu literalmente um inverno enquanto ele tava em Tortos. E agora ele tá com uma vida completamente diferente. Então, chega mais se você tá muito curioso pra isso. Que eu sei que tu tá, mano. Eu sei que tu tá. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, tudo que aconteceu que a gente vai falar hoje aqui em Arifureta aconteceu no Arifureta After Story. Literalmente os capítulos extras que acontecem depois do Hajime voltar pra casa. E tem algumas coisas que podem surpreender a gente e outras que não, que a gente já manja. Então se você tava louco pra ver isso, mano, capricha nesse likezão aí pra ajudar a gente, mano. Você ajuda demais, manter a gente sempre motivado pra procurar mais a fundo e ir atrás de conteúdo pra vocês. Sempre trazendo os melhores animes e ouvindo a sugestão da galera, hein, mano. Tu é brabo, sempre deixa sua sugestão aí também. Faz questão de deixar aí que a gente tá sempre lendo os comentários, estamos sempre procurando os melhores temas pra trazer aqui no canal, tá? Vocês são bravos demais, eu agradeço muito por isso, por essa força épica que vocês trazem aqui. E agora sim, vamos começar. A primeira manhã do Hajime foi acordando assim com uma surpresa pra todo mundo, né? Mesmo tentando se manter dormindo, não foi tão fácil, já que a Yui tava em cima dele a todo momento, não queria deixar ele voltar a dormir, né? E lá embaixo também estavam seus pais, e junto com eles a galera que veio desse mundo, desse outro mundo lá de Tortos. O Hajime ainda se sentia muito nostálgico dentro do quarto, justamente pelo fato de que tudo que aconteceu com ele levou ele a ficar muito tempo longe daquilo ali. E ele meio que já tinha uma sensação de outra coisa, tá ligado? Isso transmitia algumas emoções fortes pra ele. Sinceramente, rolou muita loucura no outro mundo. Eu acho que aquilo já fez parte da rotina dele, sabe? Passou a se tornar a vida do Hajime. Por isso que ele, numa vida pacata, acordando dentro de um quarto, era algo totalmente diferente do que ele estava pensando o que seria. Por isso que era algo nostálgico, era como se fosse um passado dele que ficou muito distante para trás. Nesse momento ele mesmo apertou a sua mão esquerda, que era na mão do braço biônico dele. Mas o braço não brilhava, não tinha um brilho metálico opaco. Na verdade, a sua aparência era de um braço humano normal. Tinha uma pele elástica e levemente macia, cara, bronzeada, semelhante ao braço direito dele, muito igual. Além disso, o Hajime também traçou suavemente os seus olhos com a ponta dos dedos. E lá, ele sentiu que não tinha o tapa-olho, que estava em processo de se tornar a marca registrada dele lá em Tortos, né? A gente conhece o Hajime justamente pelo tapa-olho. Longe disso, galera, não tinha nenhum brilho branco azulado que era característica de um cristal divino no olho dele. A aparência do olho era de um olho castanho comum, assim como qualquer japonês normal. A Yui até pensou por um momento que ele estava se sentindo desconfortável com isso, mas na verdade era o oposto mais ou menos. Graças à cooperação da Yui e dos outros, a pele artificial e os olhos artificiais que estavam junto dele tinham condições extremamente excelentes. Galera, pra quem pensou que ele tinha recuperado os braços e os olhos, não foi dessa vez que você conseguiu acertar, tá? Mas não desiste não, uma hora você pega. A intenção dele era de fato que ninguém soubesse, ninguém notasse essas modificações. A não ser que eles fossem exatamente examinados detalhadamente em um hospital. Aí, pô, não tem como, né? As pessoas iam acabar descobrindo. Imagina, se alguém vai fazer uma operação no braço do Hajime e corta, vai ver que é de metal. É tipo isso. Só que o Hajime ainda se sentia meio diferente, porque o braço metálico, o olho de cristal e também o cabelo branco dele, que agora já estava preto de novo, tudo isso era ele, sacou? Já tinha se tornado ele tinha mudado, se tornado praticamente outra pessoa, amadurecido em um outro nível. Mas a pele artificial dele era uma pele que usava magia de metamorfose e havia sido reproduzida com uma textura de pele esplêndida, fazendo com que quem tocasse fosse incapaz de identificar a existência de um braço artificial metálico por baixo, que estava escondido ali naquele braço. Quem fez essa pele foi a Tio, que é a única que tem a técnica especializada de magia de metamorfose entre todos os companheiros. Lógico que ela foi auxiliada com a ajuda do Hajime e da Yui, que refez a mão artificial de forma inteligente e disfarçou como um braço normal. Além disso, o olho artificial do Hajime era algo que foi refeito também usando sua magia de criação, enquanto a cor do cabelo era devido à magia de regeneração da Kaori, que desenvolvia a cor do cabelo dele como era antes de se tornar branco, no caso preto. Mas claro, galera, que a Kaori, cuja não havia alcançado o território da intervenção do tempo, se ela usasse a magia da regeneração a sério, mano, ela era possivelmente capaz de restaurar o corpo inteiro do Hajime, alterando ele para um corpo humano normal. Seja o seu membro perdido ou sua mudança devido a ele comer os monstros lá em Tortos, tudo isso poderia ser revertido se a Kaori apenas devolvesse o corpo do Hajime ao seu estado anterior.
Mas galera, isso não era o que ele queria, ele não desejava se tornar humano de novo. Na verdade, ao retornar à Terra, coisas como um corpo forte pra caramba era algo desnecessário. Mas por alguma razão, parecia que voltar o seu corpo pro estado inicial seria como diminuir a sua jornada naquele outro mundo. Seria como ele já tivesse, esquecesse de tudo que ele já tinha passado e voltasse a viver como uma pessoa comum. E acima de tudo, ele não poderia ficar velho, né? E deixar a Yui por aí. Que a Yui vivia muito mais tempo do que todo mundo, porque ela era uma vampira, né? No final das contas, possuir um corpo de classe monstro para ele, onde nem sequer se tem uma definição de estimativa de vida, né? Se tem uma vida útil, estava de acordo com o próprio Hajime, ele queria isso. A propósito, se eles estivessem usando uma técnica secreta de criação de apóstolos da Yui, então o problema da expectativa de vida seria resolvido. Ele poderia ser transferido para outro corpo, ligeiramente. Até certo ponto isso estaria suave, principalmente se ele estivesse usando os corpos normais originais. Então a Kaori e os outros não viam isso como um assunto problemático, né? Ele voltar ao normal. Mas ele ainda assim queria ficar do jeito que ele estava para lembrar de tudo o que aconteceu. Naquele dia, depois que eles estabeleceram um método para ir para casa, desde aquele dia a Yui ainda assim foi proposta com uma grande árvore. E a expressão de amor dela nesse momento aumentou mais ainda, né? Eles casaram-se na grande árvore e cada vez mais ela se polia com sentimento em cima do Hajime. E agora você já está se adaptando com esse mundo novo, que tá todo mundo junto ali, né? O resto do pessoal também está se adaptando. E depois disso tudo, até a Mil chegou para a festa. Ela se apareceu lá no quarto e agora com o cabelo, em vez de verde esmeralda, louro esmeralda. Enquanto as orelhas dela estavam em formas de humanos também, e não em forma de orelhas de leque, como eram, né? Aquelas, tipo, nadadeiras, sacou? Que eram bem características da raça Tritão. Elas se transformaram, na verdade, em pequenas orelhas humanas. A causa da mudança foi uma ilusão que foi criada pelo artefato do anel pendurado no pescoço da Mil. O artefato que era algo completamente excelente, que podia reproduzir, surpreendentemente até mesmo, a sensação de toque. Então, mesmo uma pessoa que tocasse na orelha da Mil seria capaz de sentir uma orelha humana e não sentiria a textura de barbatanas, sacou? E assim, a aparência da Mil era completamente diferente, se tornou uma garotinha linda de cabelos loiros. Agora, para que a Mil se acostumasse rapidamente com esse mundo, e também porque era desejável que ela tivesse uma educação bem a gosto, né, uma boa, ela foi matriculada em uma creche há cerca de 2 meses, mais ou menos, do ponto que a gente tá. Só que a Mil, de alguma forma, foi despertada na escola como mais velha, né, uma sênior da galera, por algum motivo. Tinha até um fator como, tipo, a base da idade dela. Ela foi incluída no grupo de mais velhos da escola, mas além disso tinha também o fato de que ela tinha acumulado experiências que deveriam ser muito mais densas para um mero bebê, tá ligado? Ela foi sequestrada, ela foi leiloada, ela viajou por um deserto, passou por várias cenas de carnificina no castelo do Rei Demônio e até participou de uma lendária batalha decisiva, cara. Fala sério, né? Olhando no ponto de vista da Mil, as crianças da mesma idade dela que nasceram num país pacífico, né, do Japão, eram vistas como muito jovens e ingênuas, cara. Como o próprio esperado, ninguém passou por todas as catástrofes que ela passou. O Hajime, nesse momento, saiu do quarto então e desceu para poder encontrar todo mundo no primeiro andar. E lá ele encontrou a Chie, que estava ajudando na preparação do café da manhã, e também a Tio, que estava assistindo o noticiário de manhã na sala de estar. Não houve mudança de aparência na Tia, mas as orgulhosas orelhas da coelhinha Chia infelizmente estavam escondidas com um artefato, igualmente o artefato da Mio e da Remia, que era a mãe da Mio, que também estava escondida através desse artefato. O fato disso tudo, galera, delas estarem escondidas, é que imagina só, você vai no mercado e do nada tu encontra uma pessoa peixe. Não vai pegar legal, né? Das duas uma, ou tu vai achar fofo, ou tu vai sair correndo. Uma pessoa peixe ou então uma pessoa coelho. Sacou? Era algo muito doido. Então, para evitar certos problemas, eles preferiram, né, meio que se camuflar aí no meio da população. E aí também é onde nós conhecemos a mãe do Hajime, a Negumo Sumaye. Sumaye era uma famosa artista de mangá shoujo no Japão, que passava inclusive muitas vezes na noite do seu local de trabalho. Ela estava extraordinariamente cansada e fraca pela manhã. Por isso, a família do Hajime não costumava ali comer muito café da manhã, não tinha o hábito de tomar um bom café da manhã, né? Mas agora nós temos a Chia na cozinha, que estava encarregada inclusive de cozinhar lá em Tortos, e a Remia, que já era mãe de família, tá ligado? Então elas duas cuidavam da casa aí, meio que cozinhavam e faziam o café da manhã principalmente. Também conhecemos o pai do Hajime, que era um otaku totalmente diferenciado, mano. Ele parecia profundamente comovido todos os dias por testemunhar a Yui e os outros que pareciam ter vindo diretamente de um mundo 2D dos animes. E então, provavelmente, ser chamado de pai por essas garotas e mulheres aí bonitas também estava, sem dúvidas, relacionado a esse tipo de coisa.
Fora que ele adorava ter um filho que participou de uma história de anime, sacou? Que segundo ele foi para um outro mundo e voltou com um harenzão, um bocado de mulher sendo as suas esposas. Isso era fantástico pro cara. Muito engraçado, cara. E além disso, o pessoal todo ter vindo pra casa do Hajime não teria problema, já que a propósito, a renda anual do Shu e da Sumari superava muito o salário dos assalariados médios, né? Então assim, eles tinham uma família meio rica ali. A família Negro era grande até, e por causa disso, mesmo quando a família aumentou de repente, a casa não parecia tão apertada para todo mundo, porque eles moravam bem. Mas ainda assim, devido ao súbito aumento do número de familiares, de moradores nesse local, a casa ainda estava em andamento, uma construção de vários meses, que assim, logo logo seria concluída e pareceria mais ou menos um edifício, né? Um prédio com o dobro do tamanho atual, que com certeza os vizinhos notariam, é claro. Em relação à preocupação administrativa da Yui e dos outros como registro de residente e coisas do gênero, o Hajime já tinha tratado. Ele entrou sorrateiramente no escritório do governo e falsificou todos os documentos para todo mundo, justamente para sua paz de espírito. A Yui até foi lá com ele e usou magia de alma de todos os funcionários do governo para poder plantar sugestões neles para que não houvesse problema. Foi um trabalho árduo para eles fazerem, porque tinham muitos documentos que precisavam ser colocados em ordem, como passaporte, documento de identificação, entre outros também, que tinham que ser tirados. Mas pelo menos não deveria haver ninguém que pudesse descobrir qualquer anormalidade com as suas existências no Japão. E caso fosse descoberto de qualquer jeito, eles ainda poderiam usar a magia da alma para poder lidar com isso todas as vezes tranquilamente. Eles também planejavam deixar lentamente as evidências aparecerem nos governos estrangeiros, tá? Para poder ver se rolava algumas modificações aí, porque a galera meio que ia se opor a isso, então eu não sei como é que funcionaria. Os pais do Hajime também sabiam de todos os eventos que aconteceram no Novo Mundo, não apenas a história contada pelo Hajime. Mantendo o segredo do Hajime, Tio usou magia de regeneração para deixar para trás imagens gravadas de todas as memórias. Obviamente, os eventos do Abismo não foram incluídos, além disso, o momento em que o Hajime aceitou a Chie, né, e o momento em que o Hajime também resolutamente falou com a Tio, né, junto com ela. Esses momentos mais especiais para ele não foram tirados da memória nem nada. Mas voltando agora um pouco para o passado, um ano depois da turma inteira ter desaparecido dessa escola, foi revelado que, embora tipo um rebuliço público teve, tipo, literalmente mudou o mundo nesse momento, houve uma perda de interesse em tudo isso muito rápido. Entre aspas, tá, galera? Vocês vão entender agora. A primeira coisa que eles descartaram foi a possibilidade de todo mundo ter sido sequestrado, né? Porque tinham deveres a fazer, muita gente largou as cadeiras do jeito que estavam e eles simplesmente sumiram. Não foram sequestrados dentro de um colégio, né? Isso era muito improvável de se acontecer. Então, não rolou. Mas ainda assim, tudo aqueceu excessivamente a mídia em relação a esse caso moderno que aconteceu ali, né, mano? No entanto, o que foi chamado de fluxo da sociedade foi bastante insensível nesse momento. Mesmo o interesse por um incidente oculto tão grande não continuou por muito tempo, galera. Depois de mais ou menos meio ano se passado, né, com essa notícia de que todos tinham sumido e tal, havia apenas alguns comentaristas, alguns impertinentes supostos pesquisadores ocultistas que estavam abrigando segundas intenções aí, tentando usar esse caso para poder chamar a atenção da mídia deles e eles se tornarem maiores aí, continuarem tentando atrair a atenção dos tópicos de vários pontos de vista diferentes. Assim, os meios de comunicação em massa meio que acabaram acalorando e acalmando o interesse das pessoas e começando a se deslocar para outros temas que estavam trazendo mais audiência. Mesmo assim, naquele momento, as famílias e os alunos ainda estavam desesperados para ver os filhos, né? E nenhuma das informações estavam chegando. A polícia ainda estava procurando freneticamente o paradeiro de todo mundo. No entanto, eles eram incapazes de obter uma única pista. Cada um deles estava começando a ser invadido pelo cansaço e pela resignação. Não dava mais para ficar procurando incansavelmente cada um dos alunos. Shu e Sumai também eram iguais, não mudou nisso. Eles ficaram exaustos por conta da procura do paradeiro do seu filho, mas ainda assim acreditavam desesperadamente que o Hajime estava seguro e que ele definitivamente voltaria para casa em algum momento. Eles definitivamente podiam ouvir o fluxo do tempo que estava fluindo no coração e o som do desespero gradualmente se aproximando deles, até o momento em que a campainha tocou e quando eles foram abrir, deram de cara com o próprio filho deles de volta. Hajime realmente estava de volta em casa, mano. Aí foi quando começou a forma surreal, né? A felicidade, e aconteceu isso tudo que a gente falou. Ao longo desse espaço, também se passou bastante tempo, tá? Isso a gente está falando de mais ou menos um ano de diferença desde o dia que ele acordou. É porque nesse capítulo tem algumas mudanças de cronologia, digamos assim. Tem uma ordem cronológica, mas ele fica, tipo, capítulo 1 é um fato mais pra frente, o capítulo 2 volta um pouco no passado, e assim sucessivamente. E o tempo se passou, galera. Faz mais ou menos 6 ou 7 anos, então, desde que o Hajime
voltou para casa, fez o seu harém lá, né, com todas as suas esposas e os seus colegas de classe, exceto alguns, que infelizmente acabaram morrendo na jornada. Mas ainda assim ele veio para o mundo natal, né, para terra natal depois de matar Erhit. Eles também cresceram vivendo em paz no Japão. Hajime recebeu um apelido dos colegas de o Rei Demônio Matador de Deuses, que foi justamente o que ele fez, né? Matou um deus. Ele merecia mais do que isso até. E aí, teve 8 esposas no total. Todas elas você já conhece. Se quiser, ainda tem os vídeos aqui. Tem a playlist de Arifureta aí pra você assistir, cara. Com todos os vídeos explicando cada uma das esposas dele também. Então o cara se tornou, tipo, literalmente brabo dos brabos, viveu uma vida normal, mas ainda assim com as mesmas características que ele tinha antigamente. Sem falar que a família Kayama tentou se vingar do Hajime, mas ainda sofreu um colapso mental depois que eles descobriram, né, ouviram sobre a traição e a discriminação do Kayama com o Hajime, cara. Foi algo surreal. Kouki foi convocado pelo menos umas 3 vezes de novo para Tortos, então ele voltou para aquele inferno lá e no fim das contas, galera, o Hajime teve 7 filhos, excluindo a Mil, porque com a Mil foram 8, né? Com todas as suas esposas, que ele teve cada um com um, menos a Liliana, porque a Liliana era muito ocupada. Remia teve 2 filhos, né, a Mil incluída aí, e uma outra filha, e também um filho com cada um das outras esposas pretendentes dele. Rapaz do céu, que história! Mesmo depois de tudo o que aconteceu, realmente o Hajime agora consegue deitar a cabeça no travesseiro em paz, sem se preocupar com massacres, com lutas contra rei demônios, como já até rolou vídeo sobre isso aqui no canal. Como eu falei, eu vou deixar a playlist pra vocês aí, e aí vocês podem assistir todos os outros vídeos de Arifureta que tem aqui, mano. Mas já de antemão, eu agradeço demais, galera. Não esquece de fixar a sua inscrição aqui no canal pra ajudar a gente, mano. Nós estamos a um passo de chegar nos 100 mil inscritos, e é muito importante a sua inscrição pra gente conseguir chegar lá. Falta muito pouco, mano. É uma jornada incrível, uma conquista sinistra. Então você pode ajudar a gente a chegar nessa conquista que é tão almejada, ou sempre foi tão almejada aqui no canal. E claro, ativando esse sininho, você vai garantir a sua própria informação. Porque assim, com ele ativado, você recebe todas as notificações, você recebe as informações, que é isso que a gente faz aqui, né, mano? A gente traz informação dos animes completinhos, tudo certinho pra vocês. Então, eu agradeço demais por isso, muito obrigado sempre, valeu pela força maravilhosa que vocês dão aqui no canal, e até a próxima. Fui!